que emocionam e que inspiram. Esse mês é o mês da mamãe, né? Domingo é o dia das mães. A da Adriana Correia é uma delas. Mãe da pequena Lara Marques, de apenas 7 anos. A Adriana é mãe de uma criança autista e enfrenta todos os dias os desafios com coragem e carinho, sendo um verdadeiro exemplo de força. A Abne Caetano é quem traz essa primeira parte, né, desses dias que nós vamos contar uma série de histórias de mães guerreiras, de mães que merecem serem ressaltadas. Mãe é um papel assim muito abençoado por Deus, né? Vê aí, vamos lá, solta que eu quero ver. Adriana tem a jornada com a pequena Lara, de apenas 7 anos de idade, marcada por amor, coragem e superação. Como é que foi para você ter o diagnóstico de sua filha com autismo? Foi tranquilo, porque nos primeiros meses de vida eu já percebi que ela não era uma criança assim que se comportava como outra criança, né, na mesma idade. E aos poucos eu fui percebendo isso. Com 1 aninho ela não andava ainda, ela não falava. Coloquei na creche, tentei colocar na creche, ela passou 1 dia e meio. Não conseguiram ficar porque ela não andava, não falava, não comia com ninguém. E para mim foi difícil, porque eu precisava trabalhar, né? O marido precisava trabalhar também. Mas aí eu tive que ir intercalando com ele, né? Quando completou 2 aninhos, ela também ainda não andava, não falava, a seletividade alimentar continuava e a gente foi, assim, percebendo isso. Tentei novamente colocar na creche. Aí o que aconteceu? Passou também só 1 dia e meio na creche, não ficou, devido a ela não andar, não falar e não comer com as próprias mãos. Eu já percebia, sendo que a diretora da creche chegou e conversou comigo, disse: mãe, você tem que levar Lara no especialista, porque Lara não se comporta como uma criança na idade dela, de comer sozinha, de brincar, de interagir. Ela se isola, ela não quer saber de brincar com outras crianças. Leve ela no especialista, quando você tiver um diagnóstico, traga ela de volta, né? E aí aconteceu que foi na época da pandemia. E eu fiquei, assim, desesperada. Eu disse: caramba, e agora eu faço o quê, né? E consegui os números de contato daqui da FUNAD e fui ligando de um para um. Isso estava tudo parado, no meio da pandemia. E de tanto eu insistir, que eu sou o tipo de pessoa assim, se eu preciso correr atrás de algo, eu insisto. Até chegar ao ponto de desistir, não foi por falta de tentativas, né? Passei 2 anos aqui na FUNAD esperando ela ser chamada. Com 2 anos, no mês de abril, quando completou 2 anos, ela foi chamada, felizmente, né? E assim, para mim foi um alívio, porque aí eu sabia que daí por diante ela ia começar um tratamento e graças a Deus aqui eu me sinto acolhida. Eu tenho a FUNAD como pessoas da família, né? Eu digo que a FUNAD é família, porque todas as pessoas a gente abraça, tem aquele sorriso no rosto. Veio também o espaço Te Acolher, que só traz benefícios para a gente como mães atípicas, né? Porque o nosso dia a dia ela não é fácil. Eu amo demais a minha filha e faço tudo por ela, tudo que estiver ao meu alcance. Ser mãe de uma criança autista é também ser uma defensora incansável, uma fonte constante de afeto e aprendizado. Eu quero dizer para as mães atípicas que não desistam de um tratamento, não desistam dos seus filhos. Eu sei que para muitas mães é difícil quando recebem um diagnóstico. Para mim não foi surpresa, porque eu já vinha percebendo, né, as mudanças na minha filha. Mas para muitas mães, muitos pais, isso é muito difícil, muitos não aceitam, né? Muitos também têm filhos autistas em casa, sabe que o filho tem uma deficiência, tem complicações para se alimentar, para se comportar e faz vista grossa, não leva, né, para que tenha um diagnóstico de não, mas daqui a pouco ele vai crescer e isso melhora, não melhora, né? Sua dedicação é exemplo de força e esperança. A FUNAD é referência no acolhimento e atendimento a pessoas com deficiência. Com amor e profissionalismo, transforma a vida todos os dias.
trabalho que a FUNAD faz é um negócio impressionante, né? Mãe. Tem alguns filhos que não sabem o sentido dessa palavra não, né? Tem filho que não está nem aí, né? E principalmente hoje que os filhos precisam serem catequizados novamente, né? Hoje o filho de hoje ele dá mais valor de fora do que a mãe. Dá mais valor de fora do que a mãe. Não sabe a importância de uma mãe na vida de um filho, na vida da gente. Eu só sou o homem que sou hoje porque eu tive uma mãe que não teve nem a oportunidade de estudar. Porque minha mãe, aos 13 anos de idade, teve que trabalhar em cozinha dos outros. Teve que trabalhar de empregada doméstica. Minha mãe é pequenininha, desse tamanho assim, ó. Imagina ela com 13 anos. Minha mãe era tão pequenininha que a primeira casa que ela foi trabalhar, tinha que ter uma cadeira para ela subir para lavar os pratos na pia da pessoa. Mas ela precisou trabalhar cedo, porque minha mãe teve um pai que morreu cedo, né, que já não nem vivia com minha avó, uma vida difícil pra caramba, de regramento, né, eram várias irmãs, minha avó uma guerreira também, e eram pessoas pobres, muito humildes, lá no interior da Paraíba. Especialmente a vida dela começou em Santa Helena, que é a terra natal dela. Então minha mãe não teve oportunidade nenhuma de estudar, minha mãe não sabe ler, minha mãe não sabe escrever. Minha mãe agora ganhou um celular, ela fica lá o tempo todo, às vezes, um pedaço do dia, no TikTok, minha mãe, olhando vídeo. E a única coisa que ela sabe lá, sabe o que é? Subir o dedo, ó. Assim, ó. Ela vai ligar para mim, ela diz, deixa o número de Nilvan na chamada de escada. Porque quando ela olha, ela conhece meu número por conta da minha foto no número, no perfil. Mas para ligar para alguém, ela tem que pedir a alguém, ó, olha aí o número de fulano. Porque minha mãezinha não teve a chance que eu tive de estudar. E ela foi uma das que mais brigou para que eu pudesse ir para a escola. Estude, meu filho, para não ser como a sua mãe. Ela dizia até assim, sua mãe não sabe fazer um zero, não sabe fazer nada de estudar, não estudou. O nome da minha mãe, a gente teve que treinar o nome dela para ela pelo menos aprender a fazer Maria Lucinete. E ela demora assim 1 hora para fazer. Né? 1 hora. Mas não aprendeu a ler nem a escrever, mas ensinou aos filhos tudo que a gente sabe hoje. Já pensou? Se eu um dia aprendi a comer com a colher, foi ela. Não é verdade? Se eu nasci, foi o poder de Deus e a força que ela teve para poder, na hora do parto, suportar a dor. Hein? Foi ou não foi? Não sabe ler nem escrever, mas os passos que eu dou hoje, andando, quem foi que me ensinou os primeiros passos? Quem foi que nos ensinou os primeiros passos? A gente caía, ela em pé. A gente caía, ela em pé. Não tinha dinheiro para comprar um andajá. Minha mãe fez um andajá lá, mandou fazer de pau. Faz aí para Nilvan poder se segurar para andar. Não aprendeu a ler nem a escrever, mas quem foi que primeiro levou você para a escola? Para deixar você na porta da escola? Foi sua mãe, foi minha mãe. E hoje tem filho que não reconhece. Reconhece o de fora. E é preciso dizer isso, principalmente para essa geração de hoje. A geração de hoje não liga para pai e para mãe. Porque a mensagem que dão lá em cima, até na mídia também, é de que família é algo ruim. Seu inimigo é seu pai e sua mãe. É ou não é verdade? É. E eu aprendi uma coisa. A autoridade dentro de casa é pai e mãe. Quem manda é pai e mãe. Filho não tem autoridade de nada. Sabe quando é que a gente começa a ter autoridade? Quando a gente começar a pagar nossas contas. Não adianta você estar aí querendo ser autoridade dentro de casa, se você não paga uma conta de água, nem uma conta de luz dentro de casa, se você continua comendo do arroz e do feijão que seu pai compra para lhe dar.
Você não tem, o filho não tem autoridade nenhuma. O que é que tu tem, menino? Não, eu tô com raiva. Os meninos de hoje é de jeito, não é? Menino, não sei o que. Não, tô com raiva, tô com depressão, tô com crise de ansiedade. Vai pro quarto. Meu tempo, isso não. A autoridade era pai e mãe. Pai e mãe. Se tivesse conversando na sala, a gente ficava calado. Não tinha que nem interferir. Acordava de manhã, bença pai. Bença mãe. É ou não era? Hoje os filhos mandam os pais se lascar, velho. Vai lá, não liga nem pra mãe. A mãe não tem valor nenhum hoje. Eu vejo aí gente que tem dinheiro, andando em carro novo, andando em viagens internacionais. Aí você vai olhar a mãe, tá passando fome. A mãe tá morando numa casa de taipa, pagando aluguel, passando dificuldade. E o caba lá todo final de semana com 1 litro de uísque ou de pá, 12 anos, comendo churrasco que joga fora, e a mãe todo dia comendo tripa, comendo em condições ruins. Né? Então a mãe da gente é a coisa mais importante que você pode ter. Então você que tem sua mãe, aproveite ela. Você vai perceber um dia, eu estou até me estendendo, mas é a semana da mãe e é preciso dizer isso. Você vai entender isso um dia. Você aí, que trata a sua mãe ruim, que não liga para sua mãe, você vai entender isso um dia. Sabe quando? Quando você chegar em frente ao caixão da sua mãe, que sentir ela, corpo frio, morto, e alguém dizer, você tem 5 minutos para se despedir da sua mãe. E como é que você vai fazer? Toda a sua ausência, em 5 minutos, você dizer tudo que precisa dizer a ela. Responda. Então isso aqui é para os filhos de hoje. Para os filhos de hoje. Quem tem mãe, sabe o que eu estou dizendo, e aqueles que não têm mais, sabem mais ainda. É 30 segundos só o que eu vou dizer. Tem uma história que eu ouvi essa semana de uma mulher que mora no interior e os filhos todos moravam longe dela. Não, assim, longe, distante assim, 40 minutos, meia hora, uma cidade para outra. Tudo bem de vida. E ela ia aniversariar na semana das mães. E ela inventou de fazer um bolinho. O neto diz, vamos fazer um bolinho, nós chamamos os filhos da senhora e para todo mundo vir comemorar. Ela disse, liga para eles. Aí ligou para o primeiro filho. O primeiro filho disse, ih, rapaz, diga à mãe que não dá não, porque eu tenho um compromisso já assumido. Liga para o outro. Aí ligou para o outro. O outro disse, não, marquei uma viagem com a minha esposa, não tem como ir não. Ligou para o terceiro, do mesmo jeito, inventou uma desculpa para não ir para o aniversário da mãe. Sabe o que foi que o neto fez? No dia do aniversário dela, ele mandou uma mensagem para todo mundo dizendo, mãe, a avó acabou de morrer. Quando eles receberam no telefone a notícia que a mãe tinha morrido, foi 30 minutos para chegar tudo na casa dela. E quando eles chegaram na porta, tudo preocupado, aí ela saiu dentro do quarto. Era mentira. O neto inventou que ela tinha morrido para ver a ação deles. E ela simplesmente diz, é engraçado, né, meus filhos? Eu sofri a vida inteira para criar vocês, vocês não vinham para o meu aniversário, só vieram porque receberam a notícia que eu tinha morrido. Como é que fica a consciência de um filho depois de um negócio desse? Então, nessa semana da mãe, não faça um agrado à sua mãe só porque é dia da mãe também, não. Porque não adianta, não. O amor tem que ser todo dia. Todo dia. Assim como ela nos ama todo dia, todo momento, todo instante, toda fragilidade nossa, né? Os amigos de fora, na hora que você está bem, com dinheiro, com prestígio, estão tudo do seu lado. Quando você perde o dinheiro, que perde o prestígio, corre todo mundo. Sabe quem fica? Na hora da sua desgraça, a única que fica, sua mãe. Sua mãe é a única que fica. Então, ó, pensa bem sobre isso, tá bom? Depois é tarde. 7h03 agora, 7h03. A partir de hoje,